falando do Senhor Jesus. E você não é só pode, você deve estar falando do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse, ide e pregai o Evangelho, vá. E no ide, ele não disse que para você ir, ele disse ide, então significa que ele vai estar junto com você. Na hora que você fala dele, ele vai estar falando junto. Porque esse é o desejo. Aleluia. E por mais que você fala, aquele meu vizinho já é evangélico, já é cristão, mas ele precisa ouvir da palavra. Todos precisam, pode ser evangélico, pode ser cristão, e quem está perdido é eles que mais necessitam da palavra. E então eu nasci lá e já vem de geração em geração, pelo que tem contado. Eu cresci em lar cristão, e eu agradeço a Deus por isso, porque eu sei que tudo tem um porquê, né? Porque a gente nasce em tal lugar, porque a gente conhece aquela pessoa, ou deixa de conhecer aquilo, ou deixa de fazer isso. Muitas vezes a gente fica bravo porque deixou de fazer aquilo, mas é a permissão de Deus para o nosso bem. Então antes de eu pedir qualquer coisa para Deus, eu falo assim, Deus, se der certo, eu sei que é da sua vontade. E se não der, eu também sei que é da sua vontade. Porque Deus faz coisas para não dar certo, porque é da vontade dele, que ele sabe o futuro, ele sabe tudo. Então vamos lá, daí eu cresci no lar cristão e depois, eu não tinha nascido de novo e eu ia na igreja. Conta-se, como assim, Daniel? Não entendi. Se estava na igreja e não conhecia Jesus, é verdade. Eu estava na igreja, mas não tinha um relacionamento com Jesus. Daniel, me conta o que você fez. O que você fez? E eu não fiz nada, eu só abri o coração para o Espírito Santo e deixei ele operar. Que é o dever de todos nós que vem na igreja, que quer conhecer a Deus, abrir o coração e ouvir a voz e receber esse novo nascimento. Que vem do coração, pelo Espírito Santo. Amém. Daí, então eu cresci desde pequeno, mas até a minha fase de adolescente, assim, aos 16 anos. Daí eu fui abrir o coração e tive um verdadeiro relacionamento com Jesus. Daí então foi uma caminhada constante, da luta contra o pecado. O Espírito Santo me incentivava e lá em Piracicaba mesmo a estar anunciando o Evangelho com meus amigos. E graças ao Senhor Jesus ele foi dando força. Porque é interessante de ver. O mundo espiritual funciona assim. Você tem que ter fé acima de tudo. Que a fé, em Efésios fala, em Efésios 6, fala que a fé é o escudo. E a palavra de Deus é a espada. Todo cristão deve saber isso, que a fé é o escudo. E a palavra de Deus é a espada. Como assim, Daniel? Não entendi, me explica melhor. Para você evangelizar qualquer pessoa, as portas estão abertas. Porque Jesus disse, ide. Não tenha medo, pode ir. Eu quis experimentar disso, eu quis confiar no ide do Senhor Jesus. E eu fui. E a batalha é assim, você vai crescendo de graça em graça, que nem Paulo disse. Você vai crescendo de graça em graça. Tem etapas, e você vai crescendo. O que vocês não podem e não devem é ficar parado. Ah, Daniel, não põe barreira. Tem barreira que é a própria que nós mesmos colocamos. Como assim, Daniel? Tem barreira que nós mesmos criamos. Tem aquele adolescente que você sabe que precisa do Senhor Jesus. Você cria barreira. Ah, não, ele não vai me ouvir que eu sou mais velho. Ah, ele não vai me ouvir porque ele pensa disso, aquilo. A gente cria barreira, mas não crie. Tenha fé. A fé sabe, a fé move o impossível, move montanha. A fé confia e acredita. Então, graças ao Espírito Santo, ele me deu a fé de estar batalhando, de estar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Daí, nesse relacionamento com o Senhor Jesus, depois que eu tive o verdadeiro nascimento, eu fui ter o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus e a verdadeira dimensão do mundo espiritual. E daí foi tudo uma caminhada, como eu já contei. Nesse período, o Espírito Santo foi me capacitando e eu ouvi a voz do Senhor Jesus, para eu me dedicar só a Ele. Nesse período eu trabalhava. Daí Ele foi planejando tudo certinho, o Senhor Jesus foi me mostrando, dando sonhos, visões assim. E quando eu vi, eu já tinha entregue tudo no altar. Tem uma música muito bonita que chama Em Fervente Oração. Em fervente oração, vem o meu coração, na presença de Deus derramar. Daí tem a parte que fala assim, mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. E muitas vezes na nossa vida é isso, falta algo para a gente deixar no altar, na presença do Senhor Jesus. E quando eu deixei tudo no altar, daí o Espírito Santo foi me revelando outra vida, que era me dedicar à palavra, dedicar ao reino dos céus, que é a única herança. Porque eu estava pensando assim, peraí, Deus não criou a gente para a gente ter aquela rotina diária, levantar, se arrumar, ir para o serviço, almoçar, descansar um pouquinho, voltar ao serviço, voltar para casa, assistir TV, esquece de ler a Bíblia, toma um banho,
na hora de orar dá um pouco de sono e dorme já direto, Deus perdoa. Dorme, daí amanhece o dia e fica naquela rotina. Deus não quer isso, Deus quer que a gente esteja um relacionamento, uma nova vida. Daí isso que eu fico pensando, nossa, mas Deus Daniel, eu falando de mim, Deus me tirou de um serviço. Eu trabalhava já um tempo, já estava bem estruturado assim, para me colocar numa vida missionária, assim, itinerante, assim, que eu falo assim, sem nada previsto, pela fé. Muitos zombam, muitos tiram sarro, muitos até usados assim pela carne, né? Não digo nem pelo mal, pela própria carne, tira sarro. Ah, mas você não trabalha, mas ele não entende, porque o plano de Deus é muito mais, e para Jesus ele fica super feliz, se dedicar, fazer a vontade dele. E que nem eu falo, para ser um missionário, vocês não precisam ir para outro continente ou para outra cidade, ou para outro estado. Na vida, no dia a dia a gente é um missionário. É isso que ele quer, que todos os cristãos sejam missionários, porque todos os cristãos é missionário. Na igreja, em Atos, na igreja primitiva, todos eram apóstolos. Quando se reuniam em casa, eles formavam, um chamava para o outro, convidava para vir na casa fazer estudo da Bíblia, e assim ia crescendo, orava, sentia a presença do Espírito Santo, o dia do Pentecoste, que foi um derramar só. E eu vou entrar na mensagem agora, e essa mensagem que o Espírito Santo trouxe assim no meu coração, e nessa oração também já foi confirmado, que o quê? Que eu vou estar ensinando uma coisa que está esquecida hoje em dia na igreja do Senhor Jesus. E vamos abrir. Isso que eu vou ensinar faz parte do